vocês entenderem, então, né? Pode passar para a filosofia moderna. Vamos lá. Vamos falar sobre o Nicolau Maquiavel. Quem que foi Maquiavel? Ele fez a obra O Príncipes e ele faz uma defesa do que seria um pensamento político sem recorrer a uma figura divina. Então ele é o primeiro cara que não vai falar de Deus, porque os outros não vai falar de Deus, porque os outros eles falavam, eles sempre pensavam, vamos, por exemplo, Platão, ele pensava no mundo das ideias e no mundo físico, né? No mundo inteligível, no mundo sensível. E no mundo inteligível isso foi usado até pelo cristianismo para fundar o que era o bem e o que era o mal, o que era o céu e o que era o inferno, entendeu? Então, o Nicolau Maquiavel, ele vem com essa obra do Príncipe e ele não faz nenhuma referência a Deus, ele não faz nenhuma referência a uma figura divina. Então, ele fala da importância do governante conquistar o povo e se manter no poder. Só que aí, nossa, nesse livro, ele destrincha, assim, ele fala como que o governante ele vai se manter, né, no poder. Aí, através da coerção, ou se não, através de atos mais democráticos, que o governante tem que ser carismático, aí ele vai dar uma série de requisitos, assim, de como que tem que ser um governante. Aí depois vem Gutenberg, a primeira máquina de publicação de folhetins. Essa máquina que imprimiu livros em grande escala, ela disseminou, né, o conhecimento e a leitura. E isso influenciou a mudança do pensamento moderno cientificamente, né? Houve o cientificismo. Então, foi a primeira máquina que publicou em larga escala. E o que aconteceu? Antes disso, antes de ter essa máquina, a maioria das pessoas elas não liam, elas não tinham tanto conhecimento. Então, isso veio e foi um choque, assim, né? Porque começou a ter mais ciência ao redor do mundo, mas principalmente ali na Europa, né? Então, enfim, houve esse cientificismo. Ah, só uma coisa para vocês se atentarem. A maioria das pessoas que liam era a burguesia, viu? A burguesia, quem tinha grana, money, quem tinha dinheiro, lia e tinha acesso. Quem não tinha dinheiro não tinha acesso a esses escritos e essas publicações. No começo, né? Vamos partir para o racionalismo. Quem fala sobre o racionalismo é o René Descartes. Ele trata dessa questão das operações lógicas e da fundamentação racional pura. Então, o René, ele é muito racionalista, sempre, muito matemático, assim, sempre, isso tem que ter lógica. A razão vem através da lógica, a razão vem através da matemática. Aí o empirismo, eu já abordei isso nos primeiros tópicos, mas a gente vai dar uma retomada aqui. O empirismo, o conhecimento é adquirido através da experiência, através dos 5 sentidos, e os principais pensadores, como eu já tinha falado, eu tinha falado só do Locke, né? Mas é o Hume, o Locke e o Bacon. Será que é assim que pronuncia? Bacon? Enfim, aí o contratualismo, que eu falei para vocês, que é o Rousseau, o Locke e o Hobbes, que é um contrato social que formaria a sociedade, o convívio humano, o governo, as leis naturais, por isso são chamados também de justnaturalistas, eles podem ser chamados de justnaturalistas. E o Rousseau, que é o último deles, ele era um crítico de tudo isso, ele assumiu que a sociedade tinha se formado a partir de um contrato teórico entre os seres humanos, mas ele dizia que os humanos eles estavam se afastando da sua natureza, né? Ao viver em sociedade. Então, quando fundou, né, as grandes cidades, os seres humanos eles estavam parando de ser puros. Eu acho que eu já tinha falado isso para vocês. Mas esses autores, eles voltam para a filosofia moderna. Pode ver que é um ciclo, né? A gente está falando lá da filosofia antiga, com Platão, Aristóteles, mas aí daqui a pouco vem eles, não é segregado, a filosofia não é segregada, ela é toda, um ciclo mesmo. Aí, o iluminismo, ele volta aqui também, é a consolidação da filosofia moderna. Então, o iluminismo ele vem para concretizar essa filosofia moderna com Voltaire, Tocqueville e os filósofos, né, que eles defendiam a liberdade humana. Então, a Europa, ela ainda era dominada pela monarquia nessa época.
Então, os iluministas, eles vieram para falar mesmo, para criticar mesmo, para poder sair dessa monarquia e se transformar em uma república, enfim. Então, os fundadores eles são fundadores desse pensamento liberal, né? Liberal por quê? Porque eles queriam a liberdade. E o Tocqueville, eu acho que pronuncia assim, ele fala um pouco da independência dos Estados Unidos. Então, ele é um iluminista mais aqui do Ocidente, que vai criticar e vai falar sobre essa independência dos EUA. Aí o Kant, ele aborda sobre o criticismo, e o Hegel, ele fala sobre os sistemas totalizantes. Ele chama esses sistemas de totalizantes também como espírito da época, espírito científico, porque ele falava que é esse espírito científico que determina a história de cada povo em cada lugar. Eu acho que esses são os filósofos principais que vocês têm que lembrar, assim, para poder ir bem no Enem e nos outros vestibulares. Vamos lá para a questão 7. Enem 2019, esse é bem atual. Ah, não! Gente, só deixa eu falar para vocês. Essa questão aqui, eu errei, na verdade. Na hora que eu fui colocar, era para eu ter colocado outra ao invés dessa daqui, porque essa a gente já abordou. Então vamos passar para a questão 8. Eu já estava até esquecendo, ó, louquíssima, né? Então, é da Universidade Estadual do Maranhão, de 2018. Leia os seguintes pensamentos sobre o trabalho. O trabalho espanta 3 males: o vício, a pobreza e o tédio. Voltaire, filósofo francês. Deus me respeita quando eu trabalho, mas me ama quando eu canto. Aí eu não sei falar o nome desse cara, é Tagore, que é um escritor indiano. O ser humano se faz pelo trabalho. Você Rabindranath. sabe? Isso. Eu não sei pronunciar. O ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano. Maria Lúcia, eu acho que é de Almeida Aranha. Os pensamentos reproduzidos carregam em si uma ideologia comum sobre o trabalho e escondem muitas das vezes suas condições de execução. A ideia subjacente nas 3 sentenças é que o trabalho é um castigo de Deus. O que vocês acham nesses Eu acho exemplos que que ele sim. fala? É um castigo mesmo. O trabalho espanta 3 males. Não, eu também acho que é um castigo, mas o que os autores aí acham? Ó, Deus me respeita quando eu trabalho, mas me ama quando eu canto. O ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produz coisas, torna-se humano. Então ele não tá, eu acho que não é um castigo de Deus aí, hein? É um processo escravo? O que vocês acham? Que o trabalho é um processo escravo? Renan, João, tô vendo aí o nome de vocês. Renan e João, vocês acertaram. É letra B, o trabalho dignifica o homem. Porque, o ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo que produzo coisas, eu também me torno humano. Então, o trabalho dignifica. Vamos passar lá para a última parte, galera. Vocês já estão cansados? É a filosofia contemporânea, filosofia do agora, o que está acontecendo, hein, gente? Faz pouco tempo que começou a acontecer aí, não é tão antigo, não. Então, eventos históricos. A filosofia contemporânea, ela veio com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, esses 2 eventos veio assim, para revolucionar tudo. E eles trouxeram novos paradigmas epistemológicos, novos tipos de pensamento, novas ideologias. O autor contemporâneo, o primeiro autor contemporâneo foi o Karl Marx, com seu materialismo histórico dialético, que modificou as ciências humanas em geral, porque ele traz uma nova maneira de se enxergar a história, o pensamento filosófico. Acho que vocês já ouviram falar bastante do Karl Marx, né, da luta de classes. Antes da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, não tinha luta de classes, gente. A luta de classes, né, luta de classes não. As classes, elas vieram com a Revolução Industrial. Então, por isso que ele é o primeiro autor contemporâneo a bater de frente com isso e trazer novos ideais, novas ideias e concepções sobre isso.
Aí vamos lá para o segundo autor contemporâneo. Friedrich Nietzsche. É Friedrich que fala? Não sei. Eu só sei falar o Nietzsche. O Nietzsche é o filósofo alemão que constrói uma crítica dos valores e da moral cristã. Então, ele vai lá criticar aquela moral que era imposta, aquela doutrina que era imposta antigamente, que tinha muito peso. Lembra da caça às bruxas e tudo mais? Ele critica tudo isso. Então, ele encara esses valores como trazidos pela filosofia socrática platônica. Porque lembra que eu falei para vocês que o Platão, que ele que influenciou o cristianismo, o Platão que falou, existe o mundo das ideias e existe o mundo sensível, existe o bem e o mal, existe Deus, entendeu? O Platão que falou isso, aí o Nietzsche vem e fala, não, não é bem assim, não. Vamos rever esses valores e essa moral cristã, porque não tá tão certo aí. Então, ele critica essa filosofia socrática platônica, né? Critica a ideia de Platão. E ele critica também o positivismo, a metafísica e o idealismo. Vamos agora para o terceiro autor contemporâneo, já no século XX, Martin Heidegger. Ele estabelece os princípios da fenomenologia e ele critica o início do existencialismo e a metafísica. Essa metafísica que já foi abordada, metafísica na época dos filósofos antigos, né? Então ele faz essa crítica. Ele começa a criticar quase todo mundo, né? O existencialismo. Por que eu tô aqui? A metafísica, que seria mais essa ideia mais centrada, mais racional. E aí o quarto autor contemporâneo é o Jean-Paul Sartre, que ele traz as bases principais do existencialismo, né? Então, olha aí esse embatezinho entre Heidegger e Sartre, né? Então, Sartre, ele traz as bases principais do existencialismo ao dizer que o ser humano está abandonado, ele cria a ideia de um criador e depois ele descobre que o criador não existe, ele é um ateu, viu, gente? E sem esse Deus que o ampara, o ser humano fica abandonado. O ser humano é condenado a ser livre. Então, ele sempre fala isso. O ser humano é condenado a ser livre. Por que o ser humano é condenado a ser livre? Porque não existe um Deus que vai dar um sentido para a nossa vida. A gente vai construindo o sentido da nossa vida ao decorrer dos passos que a gente vai dando nela, ao decorrer dos posicionamentos que a gente vai tomando no decorrer da vida. Então, ele não acredita em Deus. Por isso que ele é um existencialista, ele só acredita no aqui, no agora. Ele acredita nessa que a gente está condenado a ser livre. Vamos passar aí para o outro slide. Ainda dentro da filosofia contemporânea, o quinto autor contemporâneo, eu já falei dele para vocês, que é o Habermas. Ele faz a teoria da ação comunicativa. O ser humano cria um laço político no qual é necessário a liberdade de comunicação de todos com todos, sem coerção. Então, ele fala da garantia de liberdade de expressão para todos. Esses autores, eles são muito usados atualmente para falar sobre as fake news. Então, caso caia no Enem, caia na redação, pode citar o Habermas, que ele está abordando muito sobre esse tema de garantir a liberdade de fake news, viu, gente? Garantia de liberdade de expressão. E além desses autores, tem muitos outros, né? Tem a Hannah Arendt, por exemplo, tem autoras feministas, então são todos esses autores que estão surgindo agora, são todos autores contemporâneos. Vamos aí para as últimas questões para acabar, galera. Pode passar. Universidade Pernambuco. Atente ao texto a seguir referente à concepção filosófica da liberdade humana. Sartre afirma que estamos condenados à liberdade. É ela que define a humanidade dos humanos, sem escapatória. Para o filósofo, é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e do seu mundo. A autora salienta acima o enfoque filosófico da liberdade no pensamento de Jean-Paul Sartre. Sobre esse enfoque, é correto afirmar que tais ideias, né, estão alinhadas à concepção essencialista, materialista, existencialista, espiritualista ou realista. Vamos lá. O que vocês acham que o Sartre era? Que ele era um crítico aí das ideias de Deus, criticava o Platão. O que ele era, gente?
Vocês acham que ele era um essencialista, materialista, existencialista? O João. E aí, alguém vai responder? Ele era um existencialista, viu, galerinha? Ele era um existencialista. Lembra que eu falei que ele criticava o Platão, criticava Deus, que ele achava que a gente estava condenado à liberdade? Então, os existencialistas que tomam esse posicionamento. Vamos lá para 10 e aí acabou. Vamos para 10. O movimento intelectual criado por um grupo de filósofos e cientistas sociais de orientação marxista em 1924 na Alemanha, caracterizado pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea e as teorias que a explicam e que foi fortemente perseguido pelo nazismo, ficou conhecido como, é um movimento, viu? Um movimento intelectual. Foi perseguido pelo nazismo, ficou conhecido como? Isso, acertou, Pires. É É isso Frankfurt fica na mesmo. Alemanha, né? Então o Sim, nazismo aconteceu na Alemanha, então a escola é de Frankfurt. isso Frankfurt. aí, ó, acertou. Acertou certinho, é isso mesmo, gente. Eram vários, um movimento intelectual com várias pessoas que lutavam contra o nazismo, né? Que tinham um posicionamento crítico contra o nazismo. Então é a escola de Frankfurt. E é isso, acabou a minha aula. Tomara que vocês tenham gostado. E tomara que vocês vão bem, né, no Enem, nos vestibulares. E eu Não, agradeço por vocês vocês vão, terem não é? ficado até Que agora. vocês vão bem. Só quem tá aqui até agora, é guerreiro, quem vai assistir depois É também. verdade. A nossa. Nesse calor, Aqui eu estou com frio. Ai, eu tô estudando até. Cadê filosofia, que aqui? é pra gente doida, igual nós. Estou até agasalhado. Aqui está frio. Ai, tá frio Se aqui, tá inveja matasse, você calor. tava morto. Olha, a nossa Então blogueira é Londrina já está na área. Gabi, muito obrigado. Obrigada eu, gente. Obrigada por me convidar. Tomara que vocês tenham gostado e entendido. É meio doido, né? Muitos filósofos, muitas teorias, mas a gente tentou abordar aí um pouquinho de cada um.